Beleza, pessoal? Estamos de volta. Já tomaram uma água aí? Vai uma aguinha aqui do Estratégia. Tome um café, joga uma água no rosto pra gente continuar, tá ok? Beijinho na tela. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora de conceitos. Inicialmente, a gente vai bater aqui todos os conceitos. São 10 conceitos, beleza? Tem que ser um por um mesmo. Depois eu vou fazer um esquema para vocês aí que é tiro certo. Vocês vão memorizar isso aqui num desenho só, em um slide. Vamos lá. Adaptação, pessoal. Adaptação são iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Tá? As palavrinhas-chave são essas aí. Primeira coisa, reduzir a vulnerabilidade. Adaptação é isso. Né? Então, anotem aqui, ó, adaptação. Façam assim no caderno de vocês. Adaptação. Eu já fiz isso lá no simulado, pessoal. Tem um esqueminha assim, eu acho. Adaptação é reduzir a vulnerabilidade. Então, é até uma dica que eu dou para vocês. Em vez de tentar memorizar um monte de palavras, vocês vão e sintetizam, né? Vocês vão resumir em uma frase, em um esqueminha assim, ó. Aí já coloca lá, adaptação, põe uma setinha. Reduzir a vulnerabilidade. Daqui a pouco vocês vão ver o que é vulnerabilidade. Aí vocês já podem puxar, por exemplo, aqui uma outra seta e colocar o que é vulnerabilidade. Né? Só para adiantar, vou colocar aqui em cima, porque aqui não vai caber. Ó. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, pessoal, é suscetibilidade. E incapacidade. Beleza? Então, adaptação. Iniciativas e medidas para reduzir a suscetibilidade e a incapacidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Então, adaptação é isso. É você diminuir, você reduzir, você minimizar a incapacidade de um sistema. Ou seja, a vulnerabilidade de um sistema. Tranquilo? Vamos lá, 2. Efeitos adversos da mudança do clima. Mudanças no meio físico ou biota, resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos. O que você tem que gravar aqui? Seguinte, efeitos adversos da mudança do clima são mudanças no meio físico ou biota que tenham efeitos o quê? Deletérios significativos. Beleza? Então você vai pôr aqui, ó. Vou puxar aqui para não ter que copiar tudo de novo, para a gente ganhar tempo. Efeitos adversos da mudança do clima são mudanças no meio físico ou biota. Professor, eu não sou da área de biologia. Eu não sou da área ambiental. O que é isso, negócio de biota que você está falando aí? Pessoal, biota é o conjunto dos seres vivos. Põe assim que fica fácil. Seres vivos, tá? Sem muita volta, sem complicar nada. Biota são os seres vivos. Pronto, conjunto de seres vivos. Você pode pôr fauna e flora, o que você quiser. Entenda que são seres vivos. Físico é o ar, é a água, é o solo, subsolo, o clima, tá ok? E esse é o aspecto físico. Então, quando a gente tem um efeito adverso causado pela mudança do clima, a gente vai ter um efeito deletério sobre a água, o ar, o solo, o clima, os seres vivos, ou seja, sobre o meio físico ou biota. Tá tranquilo? E efeitos deletérios, acho que todo mundo sabe, né? São efeitos, vamos pôr aqui assim, negativos. Entenda assim que fica fácil. Deletérios, negativos, significativos. Beleza? Então, esses aí são os efeitos adversos da mudança do clima. 3. Emissões. A liberação de gases de efeito estufa. A gente usa muito essa sigla aqui, pessoal. GEE, gases de efeito estufa.
ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado. Então, tem que ser numa área específica e num período determinado, não é indeterminado. Depois pode cair na tua prova lá indeterminado e você vai levar uma trolha, você vai errar. Porque você vai correndo, você não está em condições normais de pressão e temperatura, você bate o olho e olha lá, emissões, liberação de gases, opa, acertei, aí marca certo e esquece de ler o resto. Tem que ser numa área específica e num período determinado. Como é que você quer que os caras meçam as emissões, né? Se não for numa área específica, se não for num período determinado, você não tem como medir, você não sabe. Em trilhões de anos, não sei nem quantos anos, aí não resolve, tem que saber, isso aí é em quanto tempo? Em 100 anos? Em que área? Qual que é a área? Tem que saber, beleza? Fonte é o processo ou atividade que libere. É diferente, fonte de emissão, galera. A emissão já é a liberação dos gases. A fonte é o processo ou atividade que libere na atmosfera o gás de efeito estufa, né? Ou GE aqui, ó. GE, GE, tal, o jeito que você quiser. Gás de efeito estufa. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo. Relaxa, galera. Mas eu vou até pôr aqui logo, ó. Pra gente ir já fragmentando, né? Depois a gente junta tudo. Olha aqui. Imagina que isso aqui seja uma fábrica, né? Esse desenho maravilhoso aqui. Uma fábrica. Deixa eu mudar aqui. E aqui nós temos liberação de gases. Pronto. Isso aqui, galera, a fábrica é a fonte. É o processo ou atividade que libera na atmosfera o gás de efeito estufa. Agora, isso aqui é a emissão. É a liberação do gás. Tá entendido ou não? A diferença entre fonte e emissão? Não pode confundir. Se os caras inverterem isso aqui na prova, vão marcar errado. Fonte é o processo ou atividade. E emissão é a liberação do gás. Vamos lá. Gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa, constituintes gasosos, naturais ou antrópicos. Ou, não é só natural não, hein? Naturais ou antrópicos. O que é antrópico, professor? Tudo que estiver relacionado com o homem, tá bom? Homem. Antropologia, né? Antropólogo, cara que estuda o homem. Antropologia, estudo do homem. Não é isso? Então, antrópico são os impactos, né? Por exemplo, impactos antrópicos, impactos causados pelo homem. Então, aqui, constituintes gasosos naturais ou antrópicos. Constituintes gasosos naturais ou também aqueles emitidos pelo homem, por atividades humanas. Por isso está aí, antrópicos. Se cair na tua prova, naturais ou causados pelo homem, tá certo, é a mesma coisa. Só que você tem que saber o que é antrópico, né? Senão você vai ficar lendo e não está entendendo. Impacto. Impactos são os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais, tá vendo? Ó? Humanos e naturais. Mesmo porque o impacto, pessoal, não vai atingir somente a natureza, ou somente o homem. Vai atingir o homem e a natureza, né? Os sistemas humanos e naturais. Então, se a gente tem um impacto aqui do aquecimento global, ele vai afetar, por exemplo, uma estrutura da cidade, que seria um sistema humano, vamos dizer assim, e também os homens, né, aquela população que vive ali, e aspectos naturais. Uma floresta será atingida, o oceano será atingido. São aspectos naturais. O clima será atingido, aspecto natural. Perfeito? Estou dando alguns exemplos, só para facilitar. 7. Mitigação. Galera, mitigar, né, essa palavra aqui, ó, mitigar, é muito comum no meio ambiente. Mitigar é minimizar. Minimizar. Reduzir. Então, olha só, mitigação, mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidades de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros. Como é que você vai resumir isso aqui? Você vai pôr assim, ó, mitigação. Coloca aí no teu caderno. Mitigação. Você vai pôr assim, ó, mitigação. Reduzir, pode copiar mesmo, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Reduzir o uso de recursos, né? Quando você reduz o uso de recursos, você está reduzindo impactos, né? Reduzindo a produção de resíduos, reduzindo as emissões, né? Então, reduzir o uso de recursos e emissões
mais, vou pôr uma seta para cima assim, ó, aumento dos sumidouros. Sumidouros. Professor, você ainda não fala o que é sumidouros, a gente vai falar daqui a pouco, sumidouros. Tá? Só para adiantar, sumidouro é aquilo que absorve gás, tá? Retira gás da atmosfera. Imagina uma floresta, ela é sequestradora de carbono, ela sequestra carbono, né? Ninguém vai prender a floresta porque ela sequestrou não, né, galera? Mas ela sequestra CO2, ela armazena CO2, captura carbono. Tá tranquilo? Carbono, né? O termo mais adequado em prova é carbono, sequestra carbono. Vamos lá, próximo. Mudança do clima. Mudança de clima que possa ser, olha só que interessante, direta ou indiretamente atribuída à atividade humana. Então tem que ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana. Se falar na prova que é só direta, tá errado. Se falar que é só indireta, também tá errado. E se falar que é uma mudança atribuída às condições naturais, tá errado. É direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, aí que daqui a pouco vem a questão natural, que altere a composição na atmosfera e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural. Lembra que eu falei isso no início da aula? Então, na questão da mudança do clima, existe uma variabilidade climática natural ao longo dos anos, né? Das décadas, séculos, etc. Então, a gente teve mudanças climáticas, né? Aí a temperatura sobe, a temperatura desce, daqui a pouco sobe de novo, continua subindo. Só que, nos últimos anos, né, os cientistas estão dizendo que esse aumento da temperatura tem como causa as atividades humanas. Então, a mudança do clima, você tem que considerar aquela mudança causada direta ou indiretamente atribuída à atividade humana e que se some àquela que já é provocada naturalmente. Beleza? Aquela provocada pela variabilidade climática natural. Então você tem que fazer assim, ó, mudança do clima. Você tem que colocar uma seta, atividade humana, né, antrópica, só para a gente fixar mais, atividade humana, mais natural. Tá? Só para lembrar para a prova, só para ficar esquematizado com poucas palavras. Então você vai lembrar, causada direta ou indiretamente por atividade humana e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural. Então, imagine o seguinte, pessoal. Bem simples. Imagine que a gente tem aqui uma curva, assim, e que isso aqui seja atribuído à variabilidade vou apagar isso aqui que não coube. Variabilidade natural, tá? Climática natural. Estou abreviando aqui para a gente ganhar tempo. Variabilidade natural. Beleza, isso aí já aconteceria naturalmente. Aí vem o homem e começa com o negócio de indústria, né? Revolução industrial e tudo mais, e mete indústria e polui, e um monte de automóvel, carro, ônibus, etc. Ela vai. E queimadas, incêndios florestais, tudo mais, desmatamento. E aí essa curva começa a fazer assim, ó. Tranquilo? Então é isso. Os caras já viram que existe uma variabilidade natural. Só que eles perceberam que houve um aumento que não ocorreria sem o homem. Né? Só aconteceu por causa do homem. É o que eles estão atribuindo aí, né, como responsabilidade das atividades humanas. Tá entendido isso? Então, eles estão considerando a variabilidade natural? Claro que sim. Só que, somada a essa variabilidade natural, eles estão considerando o que pode ser direto ou indiretamente atribuído à atividade humana, que seria essa diferença aqui. Tá? Isso aqui está fora de escala, né, pessoal? Eu estou dando um exemplo, não estou falando qual que é a porcentagem, nada disso. Dando só para ilustrar o que significa essa mudança do clima. Vamos lá? Beleza. Sumidouro, olha o famoso sumidouro aqui, ó. O que é o sumidouro? Processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa. Então, o sumidouro, galera, imagina aqui.
Ih, veio preto mesmo, né? Calma. Pronto. Aqui, ó. Imagine que isso aqui sejam florestas, né? Árvores. Né? Então, nós temos aqui a remoção de gases de efeito estufa por essas florestas, né? Por essas árvores. Isso aí é um exemplo de sumidouro. Sumidouro. Então, lembra da floresta, galera. Vocês vão lembrar de sumidouro. Todo mundo sabe que floresta sequestra carbono. Inclusive, esse tipo de atividade, o reflorestamento, entra em projetos de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é um dos mecanismos do Protocolo de Quioto. Então, os caras que possuem metas obrigatórias, por exemplo, um país da Europa que possui meta de redução de gases de efeito estufa, o cara vai e investe em projetos sustentáveis, em projetos de MDL, que são, vou pôr o nome aqui, ó, MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e aí ele investe em países em desenvolvimento, como o Brasil, como a China, como a Índia, e aí o cara investe em reflorestamento. Como essas florestas vão sequestrar carbono, esse sequestro, essa quantidade de carbono absorvida pelas florestas, aí depois o cara que investiu nas florestas vai poder computar isso nas suas metas, né? Descontar lá das metas. Então, vamos supor que a Inglaterra, estou dando um exemplo qualquer, vem aqui no Brasil e encontra uma área degradada, uma extensa área degradada, e ela recupere essa área e refloreste, né? Faça um reflorestamento da área. E essa floresta, ao crescer, lógico, vai absorver carbono. O país que investiu aqui vai poder descontar lá das suas metas a porcentagem que ele teria que reduzir de gás de efeito estufa. Estão entendendo? Então, um país desenvolvido investe em projetos sustentáveis, em MDL, por exemplo, que é um mecanismo de desenvolvimento limpo, e com isso ele consegue reduzir as suas emissões, as emissões que ele estava lá obrigado a reduzir. Tá entendido? Então, seria o MDL. Mas isso aqui é só para ilustrar a questão do sumidouro. Mas a lei cita MDL, tá? Ela não explica o que é MDL, não fala nada, mas ela fala do MDL, ela cita, somente cita. Vulnerabilidade. A gente já viu, né? Eu anotei para vocês, grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude, taxa de... Olha só, pessoal, esse monte de palavrinha aqui, isso aqui você não precisa perder tempo. Tem gente que vai estudar, fica mais difícil porque o cara fica assim, ó. Grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, vírgula. Aí ele decora até a vírgula. Em função de sua sensibilidade, vírgula. Capacidade de adaptação e do caráter, vírgula. Quando ele chega aqui, ele já não está entendendo mais nada. Não precisa disso. Você vai anotar no teu caderno aí que vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade e incapacidade. Pronto. Incapacidade. Você só tem que memorizar todo o texto se tivesse alguma pegadinha aqui no meio, mas não tem, olha só. De um sistema em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude, taxa de mudança e variação do clima. Aqui está exposto de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. Não falou nada demais. Só está me falando que vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema de suportar todas essas mudanças, todos esses efeitos adversos, tá ok? A variabilidade climática, os eventos extremos, é isso que está dizendo. Só isso. Então, exemplo, se a gente tem aqui uma cidade, imagine que isso aqui seja um prédio, tá, galera? Use a imaginação. Nossa, aqui vai ficar difícil de usar a imaginação, né? Deixa eu mudar a cor. Então, aqui, pronto, vou fazer melhor. Aqui, prédiozinho, do lado uma casinha, beleza, outro prédio, agora melhorou. E aqui nós tenhamos uma praia aqui, ó, uma praia aqui, tá no litoral. Vocês conseguem entender que essa área aqui, ela tem uma vulnerabilidade maior do que outras que não estão nessa região litorânea?
Vocês conseguem entender que essa área é mais suscetível, mas possui uma maior incapacidade de suportar, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima? Que ela é mais suscetível à variabilidade climática, aos eventos extremos? Ora, se a gente tem um aquecimento global, se esse aquecimento global vai causar o derretimento, né, o degelo das calotas polares, isso vai elevar o nível dos mares. Então, isso aqui vai subir, podendo, inclusive, chegar a esses prédios, essas casas, inundando essa região. Então, essa área é uma área mais vulnerável, que possui maior vulnerabilidade, que tem um grau de suscetibilidade e incapacidade maior. Tá entendido? Então, você está numa área, uma região seca, né? Aí eu tenho que mudar aqui a caneta. Uma região seca, não precisa só ser onde tem praia, não. Uma região seca, né? Então, está numa região seca aqui, num agreste. Gente, isso aqui vai sofrer muito com o aquecimento global. Primeiro que essas pessoas que estão vivendo aqui numa região de seca, elas já são, por origem, mais vulneráveis, né? Possuem um grau de suscetibilidade e incapacidade maior. Qualquer evento que ocorra ali, eles vão sofrer muito mais do que um país desenvolvido, que tem capacidade, tem dinheiro, tem tecnologia para poder se adaptar. Tá entendido? Então, vulnerabilidade está ligado a isso. Acho que ficou claro, né? Bem simples de entender, ainda mais com esses exemplos. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer um desenho para a gente fechar aqui essa parte de conceitos. Né? Não tem aquela brincadeira? Ah, não entendeu o que é o desenho? Porque o desenho ajuda, né? Então, ó, vamos fazer aqui assim. Vou fazer aqui uma fábrica. Beleza. Fábrica aqui as emissões. Pronto. Isso aqui vai ser a fonte. Né, pessoal? O que é a fonte? É o processo. É o processo ou atividade que libere gás de efeito estufa. Tá bom? Deu para entender aqui a letra? Deixa eu mudar esse libere aqui. Que libere. Pronto. Que libere gás de efeito estufa. E isso é fonte. Aqui nós temos as emissões. Emissões. Tá? Então, fonte, processo ou atividade que libere gás de efeito estufa. Emissões. A emissão é a própria liberação. Ó, vou até mudar aqui para você memorizar. Ó. Emissão. Olha só, o bizu. Liberação. Beleza? Aí fica fácil de gravar, não fica? Então, ó, emissão, liberação. Emissão, liberação de gás de efeito estufa, para você não confundir com fonte. Então, a emissão é a liberação. O que é o gás de efeito estufa? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui na atmosfera um metano, né? Um CO2. Esses aqui são os gases de efeito estufa. Tá? São alguns exemplos, gases de efeito estufa. Então, está explicado fonte, emissão e gases de efeito estufa. Vamos fazer aqui um sumidouro? Então, a gente vai fazer aqui algumas árvores, né, para simbolizar aqui a nossa floresta. E aqui a gente tem o nosso sumidouro. Então, aqui, ó, sumidouro. Então, imagina o seguinte. A gente tem os gases e a floresta está aqui sequestrando carbono. Ó, vou puxar uma setinha aqui, ó. Sequestra carbono. Carbono, beleza? É o sumidouro,
Está aí para sequestrar, para remover. Sequestra carbono. Vou pôr aqui, ó, remove gás de efeito estufa da atmosfera, beleza? Da atmosfera. Vamos desenhar agora aqui uma cidade. Bem fora de escala, né, pessoal? O prédio tá do tamanho da árvore. Ah, beleza, vocês estão entendendo. Aqui. Tá? Não vou caprichar muito não, pra gente não gastar muito tempo. Só para ter ideia. Tá? Aqui um prédio, uma casa. Beleza. Então, vamos desenhar aqui de novo o nossa praia aqui, ó, mar. Depois, se você quiser, você faz esse desenho aí na tua casa. Legal fazer o desenho que você vai fixando mais, tá? Ou senão você dá um print aí na tela e acabou. Agora a gente vai falar de vulnerabilidade, né? Então aqui, ó, vulnerabilidade. Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, pessoal? É o grau de suscetibilidade e incapacidade. Incapacidade frente ao quê? Aos eventos extremos. Então, imagine que ocorra aqui a elevação, vou para cima, elevação do nível dos mares, né? É um evento extremo. É um evento extremo. Então aqui, ó, vou puxar até aqui, ó. Evento extremo. Isso vai afetar, né, obviamente, vocês percebem que essa região ela tem maior vulnerabilidade, maior grau de suscetibilidade. O que mais que a gente precisa colocar aqui? Vamos pôr aqui um homenzinho aqui. Né? Um pouquinho mais um. Pronto. O impacto, pessoal, existe o conceito aí de impacto. O impacto atinge os sistemas naturais e também os sistemas humanos. Então tá aí, ó, dois homenzinhos aí, sistemas humanos. E a floresta seria aí o sistema natural, né? O impacto sobre essas áreas. Né? E existem também os efeitos adversos sobre o meio físico e a biota. Biota, já falei que são os seres vivos, né? O conjunto de seres vivos. O que mais que a gente pode colocar aqui? Mitigação, pessoal. O que seria mitigação? Mitigação seriam medidas para reduzir emissões, né? Reduzir consumo, reduzir emissões e aumentar sumidouros. Aumentar sumidouros. Pessoal, pelo amor de Deus, estou pondo uma seta para cima aqui, tá? Pra ninguém confundir, ó. Aumentar sumidouros. Não é diminuir sumidouros, não. Aumentar sumidouros. Sumidouros é algo bom. Então, para a gente mitigar esses efeitos do clima, né, esses eventos extremos, a mudança climática, a gente vai fazer o quê? Mitigação, que é reduzir emissões e aumentar sumidouros. Esses gases, pessoal, esses gases de efeito estufa aqui, ó, eles absorvem, né, vou pôr aqui assim, ó, continuando a setinha, absorvem gases, ó, agora vou bater no solo aqui, ó, e também reemitem, ó, reemitem. Tá entendido? Então, esses gases de efeito estufa, eles absorvem e reemitem a radiação infravermelha. Tá legal?
Tá entendido aí? Então, nesse desenho, pessoal, estão os conceitos aí da Política Nacional de Mudança do Clima. Depois é só pegar, dar um print ou fazer um desenho, tá? Com mais calma. Aqui a gente não tem muito tempo para ficar desenhando, caprichando. E também não é necessário caprichar. É só você fazer o desenho do jeito que você consegue fazer aí para entender, para resolver a questão. Tá legal? O mais objetivo possível, para que você tenha aquela visão dos 10 conceitos que estão lá na Política Nacional sobre Mudança do Clima. Os principais estão aqui nesse desenho, tá ok? Aí vocês vão gabaritar essa parte de conceitos. A gente chegou aqui então nos 30 minutos, pessoal. A gente finaliza aqui essa parte de conceitos. Veja que não adianta ficar lá sentado no sofá, igual um maluco, tentando memorizar conceito. Você tem que entender, tá? Depois que você entende, tem certeza, pessoal, com esse desenho aqui fica fácil. Você consegue entender que fonte, aí você lembra de uma indústria, fonte, beleza. As emissões, você consegue imaginar a fumacinha. Sumidouro, você lembra da floresta, porque ela sequestra carbono, né? Ela vai remover gases de efeito estufa da atmosfera. Vulnerabilidade, você vai lembrar de uma cidade perto de uma praia. Se ocorrer o aumento, né, a elevação do nível dos mares, essa cidade vai ser afetada. Então, tudo isso você consegue, você vai fazendo aquele filme, criando aquela imagem na tua mente, né? Fixando isso na tua memória, enraizando esse conteúdo. E aí, na prova, meu amigo, é só marcar a questão correta lá e sair para o abraço, gabaritar, tá beleza? Daqui a pouco a gente volta, então, para a gente continuar. Até lá!